Do Lairargues e Lima, para a gente começar a pensar, então, qual é essa educação ambiental que a gente vai defender aqui, eles trazem uma organização que a gente, né, enfim, com a Rose, mas enfim, que a gente tem visto bastante por aí, que é a Organização da Educação Ambiental brasileira, sobretudo, em macro tendências. Bom, educação ambiental pode e deve ser muita coisa, porque tem a ver com esse olhar que a gente tem para o meio ambiente, para as questões ambientais, enfim. Mas a educação ambiental, ela tem algum viés, né? E o Lairargues e Lima vão perceber que um primeiro viés, né, na educação ambiental é um viés conservador, que já é uma reação a todo o movimento da ciência moderna, né? Porque a ciência moderna ela se constitui a partir da ideia de que homem e natureza é separado e que não tem problema o homem ir lá, né, o ser humano ir lá e destruir tudo para tirar os recursos. Então, só a ideia de conservar, a ideia, né, só da sensibilidade, que estava de alguma maneira colocada aqui nas falas de vocês, nas escritas de vocês no chat, ela já é uma reação à destruição que faz a educação ambiental ser necessária para começo de conversa. Mas é uma educação ambiental ainda muito voltada ao biológico, né? A biosfera, a questão da ecologia bruta e pura em si. E Lairargues e Lima, então, vão chamar de educação ambiental crítica, né, que também foi citado aqui por vocês, esse viés crítico, porque também educação ambiental crítica pode ser muita coisa, né, Rose? Uma educação ambiental que não se contenta só com essa relação indivíduo-natureza, traz o social para o meio da história, coloca essa organização social e política, sobretudo, do ser humano em relação aos ambientes e em relação a si mesmo, né? Então, esse viés, essa macro tendência, né, pegando o termo do Lairargues e Lima, vai envolver muito, né, as propostas de percepção da educação, pedagógicas e políticas, enfim, do Paulo Freire. Né? A gente tem o Frederico Loureiro, que tem uma live dele muito boa no canal da Rede Araucárias, a gente tem a Isabel Carvalho, a gente tem a própria Michele Sato, né, que também tem a live querida, um pouco antes dela falecer conosco, que vão, de alguma maneira, né, Mauro Guimarães e tantos outros, que vão, de alguma maneira, defender nuances de uma proposta crítica, um viés crítico da educação ambiental, que diz que sim, é importante conservar, é importante olhar de uma outra maneira para esse movimento que a ciência fez, a ciência moderna, sobretudo, fez no mundo, né, de destruição, enfim, os efeitos disso, mas olhando pelo viés coletivo, olhando pelo social, sem excluir o individual, né? Então, essa relação indivíduo, sociedade, natureza, e que, claro, passa pela escola. Então, é esse convite. E o Lairargues e Lima, né, os dois pesquisadores, eles vão falar que há uma reação. Então, a própria educação ambiental conservadora como uma reação do processo científico moderno, a educação ambiental crítica como uma reação à educação ambiental puramente conservadora, e aí a reação à educação ambiental crítica é uma educação pragmática, né? E alguém colocou ali também a ideia do desenvolvimento sustentável, que entra um pouco nesse utilitarismo, né, nesse tecnicismo da educação ambiental pragmática. E a crítica que a gente faz não é que a gente não deva ser pragmático, por isso que está o círculozinho aí. É tudo recursivo, né? A gente integrar o conservador, o crítico e o pragmático nas nossas proposições, nas nossas percepções em relação à situação problema, como a Rose colocou, para a formulação dos inéditos viáveis, pegando a nomenclatura de Freire, é que talvez seja um caminho. Ao invés da gente segregar, né, ou você é isso, ou você é aquilo, ou você é aquilo outro, da gente, de alguma maneira, integrar essas diferentes macro tendências, embora... Opa, já ia passar aqui no lugar errado. Embora só o fato, né, da gente estar incluindo a sociedade, estar incluindo esse movimento de alteridade na educação ambiental, já por si só já faça ela ser crítica, mesmo que a gente também assuma e acolha os movimentos conservacionistas e os movimentos pragmáticos. Né? A Rose falou da emergência climática, está aí, a gente está sentindo o efeito das alterações climáticas, bom, essa semana, esse mês, né? Não precisa nem falar, sobretudo nós aqui do Rio Grande do Sul, mas e isso exige uma ação, né? A crítica sem a ação também, Freire, né? Crítico criativo perde um pouco o sentido. Então, o pragmatismo tem sim o seu lugar, assim como essa contemplação, esse movimento que é um pouco antipragmático de dizer, não é para chegar mais perto dessa unidade de conservação, desse espaço que ao redor todo já foi tão degradado, foi tão judiado, né, pela humanidade. Então, a ideia da visão crítica
né, que eu venho defender aqui, é uma visão não excludente, né, pegando lá as macro tendências de Lairargues e Lima. E aí, essa proposta, né, que eles trazem é que a gente vá construindo novas relações, seja com a gente mesmo, seja com o mundo e com os outros, tudo isso ao mesmo tempo a partir da convivência. Por isso que lá atrás eu já comecei falando, é no coletivo, é a gente junto, olhar para quem eu sou individualmente, né? Nesse diagrama está ali o eu, o cuidado comigo mesmo, o cuidado com o mundo, pensar nas relações que eu estabeleço com o mundo, mas que eu também estabeleço com o outro que está comigo nesse mundo, e o quanto que movimentos que envolvem a vivência, movimentos que envolvem o cuidado e movimentos que envolvem o respeito estão contemplados nesse viés de educação ambiental, sobretudo quando a gente está falando de escola, né? É uma escola ambiental, uma escola ambientalizada, é aquela que a gente tem esse olhar múltiplo e que não tem uma hierarquia. Então, eu uso muito esse diagrama, né, nos trabalhos que eu venho realizando, mesmo não sendo mais responsável pela educação da escola, ambiental da escola, eu coloquei junto com as minhas colegas lá no PPP da escola, e que vem dizer isso. A educação ambiental que a gente está defendendo é uma que está nesse miolinho, que não deixa de olhar a nossa individualidade, a nossa coletividade e essa biosfera que é fundamental para nós e que a gente é que depende dela e não ela de nós, né? E que a gente possa, no nosso trabalho, qualquer que seja o lugar que a gente esteja na escola, fomentar e colaborar e produzir novas formas de nos relacionar. Então, a proposta, o olhar de educação ambiental crítica que eu provoco vocês, através, né, do Lairargues e Lima, é um pouco com esse olhar, né, de integrar e não de excluir. E aí, quando a gente olha esse próprio diagrama e pensa, por exemplo, né, eu não vim aqui hoje falar muito de currículo, mas pensa nos currículos que a gente está submetido, inclusive na universidade, enquanto estudantes, quando a gente olha a educação ambiental por esse viés integrador, a gente está falando de qualquer coisa. A gente está falando de qualquer ciência. A gente está falando de uma possibilidade múltipla, complexa, né, de enxergar essa realidade.